Ela foi separada do amor da sua vida por uma mentira cruel da própria família. Anos depois, reencontrou esse homem. Mas ele voltou frio, rico e com sede de vingança. Você já se perguntou o que o destino pode fazer com dois corações separados por mentiras, orgulho e a sombra do tempo? Ela acreditava que ele tinha morrido. Ele acreditava que ela o havia desprezado. E por trás de tudo, uma mentira plantada por aqueles que diziam protegê-los. Mas e se anos depois os dois se encontrassem de novo? E se diante da dor do passado surgisse uma nova chance ou uma vingança? Antes de mergulhar nesse enredo cheio de reviravoltas, já se inscreve no canal Capítulos de Amor, ativa o sininho e prepara o coração. Essa história vai te emocionar do início ao fim. Sofia Rizzo andava apressada, como sempre, os cabelos longos e ondulados dançando ao ritmo de seus passos determinados, as sapatilhas batendo no piso antigo da biblioteca municipal da pequena cidade de Monte Claro. Estava com os olhos fixos numa lista de livros de biologia animal. Afinal, aquele era seu sonho: ser médica veterinária e trabalhar numa fazenda distante de todo o barulho que sufocava sua alma. Filha de uma das famílias mais influentes da cidade, dona do cartório mais respeitado da região, Sofia carregava nos ombros o peso de um sobrenome que impunha postura, silêncio e obediência. Seus pais, frios como mármore, a moldavam desde criança para ser a esposa perfeita de um herdeiro qualquer. Mas nunca perguntaram o que realmente pulsava dentro do coração da filha. Com 18 anos recém-completados, ela era bela de forma natural. Olhos castanhos claros como mel filtrado pelo sol, corpo atlético moldado pelas partidas de tênis e uma gentileza que destoava de tudo o que sua família representava. Sofia era a flor que brotou em meio ao concreto. Alexandre dos Santos, por outro lado, era invisível para quase todos. Alto, magro, com os ombros muitas vezes curvados como quem pedia desculpas por existir, caminhava entre as estantes da biblioteca com livros nos braços e fones de ouvido pendurados no pescoço. Trabalhava como estagiário ali desde os 17, ajudando nos arquivos e nos cadastros, enquanto sonhava com becas pretas e tribunais imponentes. Aos 20, estudava direito à noite e passava os dias entre livros e silêncio. Vivia com a mãe, Dona Helena, uma mulher forte e trabalhadora que limpava casas para garantir o básico. Os olhos azuis de Alexandre, herança de avós italianos, escondiam mais do que timidez. Havia neles uma fome de futuro, de superação, de provar que ele podia mais. E naquele dia, quando ela entrou pela porta de vidro com o sol atrás de si, como se fosse um quadro vivo, ele a viu. E nunca mais foi o mesmo. Nos primeiros dias, Sofia passava por Alexandre como quem atravessa uma rua conhecida, sem pressa, sem notar. Ele, com o crachá torto no peito e os dedos sujos de poeira, a observava em silêncio. Via seu jeito de prender o cabelo com lápis, o sorriso breve ao agradecer, o olhar focado como quem tenta decifrar o futuro nas páginas. Para ela, ele era invisível. Para ele, ela era tudo. Amava em segredo, como se bastasse sonhar. Até que, numa tarde chuvosa, o destino tropeçou. Sofia entrou molhada, exausta, com o guarda-chuva torto e a calça encharcada. Sentou-se entre livros de anatomia, tentando se esconder do mundo. Um tombo de livros interrompeu o silêncio, folhas voando pelo chão. E Alexandre, sem pensar, correu até ela, ajoelhou-se ao lado, entregou-lhe 2 folhas e murmurou com a voz trêmula: "Esse livro tem vontade própria. Já fugiu de mim também." Sofia olhou para ele, talvez de verdade pela primeira vez. Entre papéis espalhados e um silêncio denso, ela sorriu. Tímido, quase imperceptível, mas suficiente para iluminar os olhos de Alexandre como o sol depois de um inverno longo. Ao entregar as folhas, os dedos se tocaram, breve, disfarçado, mas não por acaso. Depois disso, ele começou a circular perto da mesa dela com pequenas desculpas, empilhar livros, ajustar cadeiras, deixar marcadores. E Sofia, mesmo focada, passou a notar aquele rapaz alto,
de sorriso torto e olhos imensos. A biblioteca virou um lugar de silêncios cúmplices e pequenos rituais. Alexandre deixava bilhetes engraçados nos livros que ela lia, com frases sublinhadas e marcadores coloridos. E, aos poucos, Sofia o viu com outros olhos. Pela primeira vez, alguém a enxergava além do sobrenome. Via a garota que amava sorvete de flocos, odiava vestidos longos e conversava com animais na rua. Com Alexandre, Sofia podia ser inteira. Ria alto. Sonhava com uma casa no interior, cheia de cavalos resgatados e cães abandonados. Ali, entre livros e confissões, ela florescia. Alexandre, por sua vez, vivia dividido. Amava Sofia, não só pela beleza, mas pela coragem, pela bondade, pelo jeito de desafiar o mundo ao redor. Mas junto ao amor vinha o medo. E se não fosse suficiente? Era apenas o filho da empregada, estagiário de salário curto, que dividia quarto com a mãe e pegava ônibus lotado todo dia. Queria ser advogado, vestir terno e lutar por justiça. Mas ainda vestia roupas remendadas e estudava em sala cheia de carteiras riscadas. Sofia nunca pareceu se importar com isso. Mesmo assim, ele se cobrava. Queria ser digno dela. Queria dizer, eu te amo, sem o peso do abismo entre os dois. E foi por isso que decidiu vencer, não só por ele, mas para um dia poder oferecer a ela o mundo que ela merecia. Foi numa quarta-feira cinzenta, daquelas em que o céu pesa e os pensamentos caminham arrastados. Sofia chegou mais tarde à biblioteca e, ao entrar, viu algo que lhe atravessou o peito como uma flecha silenciosa. Uma garota, aluna nova, bonita, segura de si, estava encostada no balcão conversando com Alexandre. Tocava o braço dele a cada frase, ria alto, se inclinava demais, puxava assunto sem parar. Alexandre, visivelmente desconfortável, sorria por educação, tentando manter a cordialidade. Mas seu olhar escapava vez ou outra na direção de Sofia, como se buscasse alguma reação. E ela fingiu que não viu. Sentou-se, abriu os livros, mas não leu uma linha. Um nó na garganta, um aperto no peito e um ciúme inesperado tomou conta dela, intenso e impossível de disfarçar. Foi ali, naquele instante banal, que ela entendeu. Estava apaixonada. Não era só pela companhia ou pelas conversas ao pé da estante. Ela o queria por perto, de verdade, do jeito que só se quer alguém quando se ama em silêncio. Mas junto dessa certeza veio a insegurança. Lembrou-se da mãe e suas palavras cortantes, do pai frio e ausente, da falta de carinho que moldava suas dores. Como alguém tão bom quanto Alexandre poderia amar uma garota vinda de uma família tão quebrada? Naquela tarde, quando o expediente acabou, Alexandre apressou-se como sempre, esperando encontrá-la no portão da biblioteca. Um ritual silencioso que haviam criado. Mas ela não estava. Sofia decidira ir embora mais cedo, sem aviso, sem mensagem. Ele olhou confuso para o banco vazio, onde ela sempre amarrava o cadarço antes de irem embora. E algo dentro dele se agitou. Sentiu sua ausência como se faltasse o ar, sem entender bem o porquê, apenas sentindo. Porque quando a presença de alguém vira parte dos nossos dias, o silêncio que ela deixa revela tudo aquilo que ainda não tivemos coragem de dizer. Alexandre não conseguia se concentrar. As palavras viraram borrões, os números se confundiam e o tic-tac do relógio parecia zombar da sua ansiedade. Quando viu que Sofia realmente não voltaria, largou tudo. Saiu da biblioteca às pressas, sob o céu escurecido pela tempestade. Ao virar a esquina, a chuva desabou de repente. Mas ele não parou. Seguiu encharcado, coração disparado, até vê-la caminhando rápido na calçada, sem guarda-chuva, rosto molhado, de chuva ou lágrimas ele não sabia. Correu até ela, o som dos trovões se misturando à urgência do seu peito. "Sofia!" gritou vencendo o vento. Ela não respondeu, apenas acelerou o passo. "Sofia, por favor." "Espera, o que aconteceu?" insistiu, parando na frente dela. Sofia tentou desviar. "Não é nada, Alexandre. Vai para casa, você vai ficar doente", disse sem olhar para ele.
Não vou a lugar nenhum sem saber o que houve. Você sumiu. Não me respondeu. Como se eu fosse um estranho. Ela finalmente o olhou. Os olhos castanhos brilhavam por trás da água que escorria do rosto, e o que ele viu ali o desarmou. Dor, medo, confusão. Quando ela virou o rosto para se afastar, ele a segurou pelo braço, firme, mas gentil, como quem segura algo precioso prestes a se perder. Por que está me evitando? Fala comigo, Sofia, ele implorou. Porque eu sou um erro, Alexandre. Ela explodiu, a voz trêmula e os olhos cheios de lágrimas. Minha família sufoca, julga, machuca. Cresci ouvindo que não era suficiente, que amar alguém como você era fraqueza. E agora você está aqui sendo tudo o que eu nunca achei que poderia querer, disse ofegante, o peito em turbilhão. E eu tô com medo, porque quando te vejo com alguém como aquela garota, percebo que o mundo te espera. E esse mundo não sou eu. Ela tentou sair, virar as costas e sumir na tempestade. Mas Alexandre a segurou outra vez, não com força, mas com urgência, com o medo de perder o que mais amava. Puxou-a suavemente, forçando-a a encará-lo. Sofia desviava o olhar. Tremia, mas ele não deixou. Olha para mim, Sofia, por favor. A voz dele era baixa, rasgada de dor. Você não é um erro. É tudo o que eu sempre quis merecer amar. Eu te vejo desde o primeiro dia. Não como herdeira, nem como sua família quer. Vejo a garota que lê até tarde, que cuida dos animais, que sorri quando encontra um trecho bonito num livro. Eu vejo você. Só você. E se isso for errado, não quero estar certo nunca mais. Ela o encarou abalada, como se ele tivesse rompido as barreiras que ela passou a vida construindo. O mundo ao redor sumiu. Buzinas abafadas, trovões distantes, chuva escorrendo entre os cabelos. Tudo misturado no peito, dor, medo, dúvida. E então, com voz firme, ele disse como quem revela uma verdade absoluta. Eu te amo, Sofia. Amo com tudo que sou, com tudo que ainda serei. E não vou deixar você ir embora, como se isso não fosse real. E antes que ela reagisse ou criasse outra desculpa, ele a puxou e a beijou. Um beijo urgente, com raiva contida, saudade do que nem começou. Um beijo que gritou tudo o que o silêncio calou por semanas. Sob a tempestade, com roupas encharcadas e corações expostos, eles se encontraram. Não como filha da elite e filho da empregada, mas como dois jovens quebrados tentando se curar no amor. Depois daquele beijo, tudo mudou. A chuva seguia como um batismo, lavando medos, culpas e palavras não ditas. Caminharam de mãos dadas pelas ruas alagadas, sem ligar para os olhares ou a água fria nos pés. Riram, com os olhos ainda marejados e o peito trêmulo. O mundo girava de novo, mas agora no compasso certo. Nos dias seguintes, Sofia e Alexandre se tornaram inseparáveis. Nada mais de bilhetes ou olhares escondidos. Agora eram mãos dadas à luz do dia, risos no caminho da biblioteca até a casa dela, conversas sobre sonhos e medos, sorvete de flocos no meio-fio, como dois adolescentes descobrindo o amor pela primeira vez. E talvez estivessem mesmo, mas junto da doçura veio a tensão da realidade. Sofia sabia que a mãe jamais aceitaria. Bastava um comentário ou olhar para entender. Se descobrissem, fariam de tudo para separar os dois. Alexandre também tinha seus fantasmas. Mesmo fortalecido pelo amor, às vezes olhava o teto à noite, se perguntando se conseguiria dar a ela tudo o que merecia. Trabalhava dobrado, estudava mais, como se o amor de Sofia fosse seu combustível e sua meta. Não queria só amá-la, queria ser alguém de quem ela se orgulhasse, alguém capaz de protegê-la daquele mundo frio que ela chamava de lar. Entre beijos roubados na praça e tardes de estudo, o amor dos dois crescia como flor na rachadura, bonito, forte, mas sempre ameaçado. Sabiam que era intenso demais para durar escondido, mas por hora bastava. Bastava o toque das mãos, o olhar que dizia, tô aqui, a certeza de que o amor, mesmo improvável, podia florescer. E assim, o tempo transformou a amizade em paixão,
e sonho em promessa. Uma promessa de para sempre que ainda não sabiam como manter, mas queriam tentar. A queda foi tão dura quanto o amor havia sido doce. Tudo começou com um deslize pequeno, quase invisível, mas não para os olhos atentos da elite. Dona Carmela, mãe de Sofia, já suspeitava do brilho nos olhos da filha. Aquela leveza, os sorrisos contidos, os atrasos, tudo indicava algo novo. Quando um conhecido comentou sobre o clima entre a herdeira e o estagiário da biblioteca, a suspeita ganhou nome. E isso bastou para o mundo silencioso de Sofia e Alexandre começar a ruir. Naquela noite, o jantar virou um tribunal. A mãe lançou acusações como punhais, reduzindo Alexandre a um ninguém, um interesseiro, um filho da empregada. O pai, frio e silencioso, foi ainda mais cruel. Disse que ela envergonhava a família, que aquele envolvimento era indigno, e a partir dali estava proibida de vê-lo. Sofia tentou explicar, mostrar quem Alexandre realmente era, mas não adiantou. Eles não ouviram. Nunca ouviram. Pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu o quanto era sufocante viver ali. Entre móveis caros, paredes perfeitas e corações vazios. Aquela noite a marcou como um corte profundo. Após o choque, a solidão caiu como névoa gelada. Mas ela não se curvou. Pela primeira vez enfrentou os gritos e ordens com o olhar de quem sabia o que valia a pena. Alexandre. Ao reencontrá-lo no banco da praça, sob a luz fraca do poste, cabelos úmidos da garoa e olhar preocupado, ela o abraçou como se quisesse consertar o mundo. Ele não perguntou nada, apenas a envolveu em silêncio. Quando ela conseguiu respirar, contou tudo. Cada palavra cruel, cada acusação, cada olhar que a feriu mais do que qualquer tapa. Alexandre ouviu em silêncio, punhos cerrados e maxilar tenso. Quando ela terminou, levantou o rosto e, com o coração partido, disse o que achava ser o único caminho. Talvez a gente precise dar um tempo, Sofia. Só até tudo esfriar. Não quero te ver machucada por minha causa. Falou com a voz trêmula e os olhos baixos, mas ela não aceitou. Não. Respondeu firme. Esperei a vida inteira para me sentir viva, para ser amada de verdade. Não vou abrir mão disso agora. Se eles não aceitam, problema deles. A gente vai se encontrar, escondido se for preciso. Mas eu não vou te perder, Alexandre. A ideia foi dela. Um casebre antigo da família, numa rua sem saída de um bairro esquecido, usado como depósito, mas com teto, janelas e invisível ao mundo dos riso. Passaram a se ver ali, entre móveis empoeirados e memórias esquecidas. E naquele canto escondido, o amor floresceu ainda mais. Cada abraço era vitória, cada beijo, um protesto silencioso contra o sistema. Dois fugitivos do luxo vazio que ditava quem podia ou não amar. Ali, entre lençóis antigos e paredes descascadas, prometeram jamais se separar. Mas o destino já preparava suas próprias armadilhas. No casebre, o tempo parecia desacelerar. A luz entrava suave pelas frestas das janelas e o mundo lá fora deixava de existir. Ali sobrenomes não importavam, só o amor, mais forte que o sangue frio dos Riso ou a pobreza herdada por Alexandre. Passavam tardes juntos, Sofia com a cabeça no peito dele, ouvindo um coração que batia por ela, enquanto ele desenhava mapas invisíveis sobre sua pele, como se quisesse memorizar tudo antes do fim. Era amor puro e frágil, mas a calmaria escondia a tempestade. Enquanto eles se sentiam a salvo, Dona Carmela tramava. Nunca confiou no silêncio repentino da filha, nem na falsa aceitação do rompimento. Mandou alguém de confiança segui-la, e numa tarde chuvosa, o segredo veio à tona. O carro parado em frente ao casebre, sombras na janela, risos abafados, e a prova viva da desobediência. Para Carmela não era só um escândalo, era uma afronta pessoal. E ela não permitiria que aquela fraqueza emocional manchasse o nome da família. Na mesma semana em que os Riso ardiam em fúria, Alexandre recebeu um convite inesperado. Seu professor, impressionado com sua dedicação,
o indicou para um estágio em um dos maiores escritórios do país, em São Paulo. Era a chance de sair da cidade pequena, construir uma carreira, garantir o futuro que sempre quis para a mãe e para Sofia. Mas junto com a notícia veio o peso da escolha. Olhou o envelope com o símbolo dourado e, em seguida, o celular com a última mensagem dela. "Tô contando os minutos para te ver." Na mesma semana em que o segredo do casebre veio à tona, o destino testou seus limites. De um lado, a fúria da família Rizzo, que finalmente descobriu a rebeldia de Sofia, e seu amor proibido ganhou nome, rosto e punição. Do outro, Alexandre recebeu a resposta de um sonho, o estágio em São Paulo, com carta de recomendação e contrato em mãos. Mas junto da euforia veio a dor cortante. Como deixá-la? Como seguir sem o amor que o fazia acreditar que era mais do que o mundo dizia? Sofia mal teve tempo de pensar. Assim que chegou em casa, foi confrontada pelos pais. A mãe, com o rosto tenso, escondia a fúria. O pai era uma estátua prestes a rachar. "Você está vendo aquele rapaz de novo, não está?" A voz dele era baixa e cortante. "Sim, estou", respondeu firme. "E se continuarem me tratando como prisioneira, vou sair dessa casa. Vou viver com ele. Eu amo o Alexandre." O silêncio foi breve antes da explosão. O pai levantou a mão e lhe deu um tapa seco. Sofia cambaleou, mais pela surpresa do que pela dor. Antes de reagir, foi arrastada por 2 empregados e trancada no quarto. Tomaram seu celular, fecharam a janela. Restou apenas o gosto da humilhação e da solidão. Enquanto isso, Alexandre tentava contato. Ligava, mandava mensagens, esperava. Nada. A angústia crescia. Precisava vê-la. Com a chuva começando a cair, foi até a mansão dos Rizzo. O coração disparado, mãos frias no bolso. O som metálico do portão sempre o fazia se sentir pequeno. Tocou a campainha, trêmulo. Queria vê-la. Precisava. Mal sabia ele que, do outro lado da casa, Sofia estava trancada com o rosto marcado e o coração em pedaços. A porta se abriu. Dona Carmela apareceu, impecável, rosto inexpressivo, vestida de preto como se estivesse de luto pela própria filha. Alexandre tentou um sorriso nervoso. "Boa noite. Eu precisava falar com a Sofia, é urgente." Ela cruzou os braços apoiando-se na porta. "Ela não vai descer." "Por quê? Aconteceu algo?" Ela sumiu. Não responde. "Tô preocupado." Carmela suspirou, impaciente. "Ela entendeu o que você representa, Alexandre." Ele franziu a testa. "Como assim? Que essa fantasia entre vocês não faz sentido. Você pode até ser esforçado, simpático, até bonito, mas é só o filho da empregada. E ela", disse, cravando os olhos nos dele, "é uma Rizzo." As palavras atingiram como um soco. Ele engoliu seco. "Isso não é verdade. Ela me ama. E eu amo ela." "Amor não paga contas, nem constrói legado", rebateu, fria. E ela aceitou isso. Disse que não quer mais te ver. E pediu que você não volte. Aquela última frase dita com falsa delicadeza foi a lâmina final. Alexandre não respondeu. Apenas assentiu, como quem aceita uma sentença, e se virou. Saiu devagar, com passos pesados, molhado de orgulho ferido e decepção. Ao chegar em casa, não disse nada. Entregou o envelope do estágio à mãe, abraçou-a forte e partiu ao amanhecer. Levava a dor como combustível. Jurou que voltaria, não como o filho da empregada, mas como um homem que todos teriam de respeitar. E quando isso acontecesse, faria com que todos, inclusive Sofia, se arrependessem por tê-lo deixado. Enquanto isso, Sofia afundava no quarto. Os dias arrastavam-se, mudos. Tentava em vão notícias dele. Até que numa manhã pálida, convenceu uma empregada a emprestar um celular escondido. Digitou o número de Alexandre com os dedos trêmulos. "Esse número não existe mais." Tentou de novo. E de novo. Sempre a mesma resposta, como uma parede invisível entre eles. Naquela noite, Dona Carmela entrou no quarto com um sorriso contido e um jornal dobrado nas mãos.
Filha, sei que você está sofrendo. Eu também sofro, mas acho que é melhor saber a verdade. Sofia pegou o jornal com desconfiança. Na página policial, uma nota com foto desfocada e o título em negrito. Estudante de direito morre em acidente a caminho de São Paulo. Era Alexandre. A foto, o nome, o carro, tudo ali. O chão sumiu sob seus pés. As pernas falharam, os olhos se encheram d'água. Não é possível, sussurrou apertando o jornal contra o peito. Sinto muito, minha filha, mas com o tempo você vai superar, disse Carmela, com a frieza de quem sabia que a mentira era cruel, mas conveniente. 5 anos se passaram desde o adeus. Monte Claro seguia igual. Praças rachadas, sinos da igreja, a velha biblioteca empoeirada. Mas para Sofia, tudo havia mudado. Formou-se em veterinária, mas o diploma não preenchia a ausência. O luto por Alexandre era silencioso, feito de sonhos interrompidos e lembranças que vinham sem aviso. Tentou seguir em frente, recusou pretendentes, se escondeu no trabalho com animais, morava com os pais por obrigação, num lar frio e hipócrita. Por dentro, carregava um vazio que ninguém via. Naquela manhã de primavera, ninguém esperava o carro preto que parou diante da prefeitura. Dele saiu um homem alto, elegante, com olhar firme e postura de quem venceu. Era Alexandre. Não mais o estagiário da biblioteca, mas um advogado de prestígio, sócio de um dos maiores escritórios do país. E estava de volta. Alexandre não saiu do carro de imediato. Ficou ali, olhando a rua onde anos antes caminhava com livros e sonhos. Agora, sentado no banco de couro, não era mais o garoto pobre. Era o homem que sobreviveu à perda e à humilhação. Voltava não por saudade, mas para reescrever a história que lhe foi negada. Não apenas por ela, mas por tudo o que lhe tiraram. As palavras cruéis, o desprezo, a exclusão. Voltou para ser visto. Ao sair do carro, passos calmos e óculos escuros, a viu. Do outro lado da rua, em frente a uma clínica veterinária, Sofia sorria para uma criança com um filhote. Usava jaleco, o cabelo preso e aquele mesmo sorriso doce, agora com uma sombra discreta no olhar. Ela ainda era linda, ainda era Sofia, mas algo nela estava quebrado, e ele reconheceu, porque também estava. Apertou os punhos. Ali estava a mulher que acreditava ter sido quem o rejeitou, mas agora duvidava. Será que ela o abandonou mesmo, ou foi impedida? Não importava, ainda não. Agora, ele era um homem de estratégia, e esperaria, observando, em silêncio. Alexandre não tinha pressa. Voltou a Monte Claro para entender se foi traído ou vítima de uma mentira. Na casa que alugou nos arredores da cidade, observava o céu noturno em silêncio. Já não era o jovem humilhado, era um advogado respeitado, com poder, nome forte e um novo objetivo: conquistar Monte Claro. Uma fazenda chamou sua atenção, grande, estratégica, abandonada. Pertencia à família Riso, hipotecada em meio às dívidas crescentes e negócios mal feitos do pai de Sofia. Alexandre sabia de tudo. E viu ali a chance perfeita: comprar o orgulho dos Riso, reconstruí-lo com as próprias mãos, e um dia fazer com que assinassem a humilhação que um dia foi dele. Na manhã seguinte, Alexandre saiu cedo. Dirigiu pelas ruas da cidade que pouco mudaram, cruzando memórias a cada esquina. Ao dobrar uma curva, a viu. Sofia em frente a uma clínica veterinária, jaleco branco, sorriso contido, acariciando um cachorro. Por um instante, o peito apertou. Ela parecia mais adulta, os cabelos presos, o olhar ainda doce e quebrado. A saudade bateu forte. Mas então vieram as palavras frias. Ela percebeu que você nunca seria suficiente. A dor virou raiva. Lembrou da humilhação, do desprezo, da mentira que o afastou dela. O coração se fechou. Apertou o volante. Desviou o olhar. Sofia ainda era linda, mas já não era intocável. Ele não era mais o garoto apaixonado. Era o homem que voltou para tomar o que era seu. E a fazenda seria só o começo.
5 dias após ver Sofia, Alexandre já operava nos bastidores de Monte Claro. Usando uma holding de São Paulo e um corretor discreto, fez sua oferta pela fazenda Santa Aurélia, vasta, valiosa e hipotecada. O vendedor, Antônio Riso, pai de Sofia. O corretor desconhecia o verdadeiro comprador. Alexandre usou o nome Fantasia Alvorada Capital e manteve tudo em sigilo. A fazenda era mais que investimento, era o acerto de contas. Enquanto o negócio avançava, Alexandre se infiltrava na cidade. Visitou o fórum, fingiu interesse por projetos ambientais e observava tudo. Sobretudo, vigiava Sofia. Toda tarde, via-a sair da clínica. Ajudava animais, sorria, mas com sombras nos olhos. Parecia forte e exausta. E ele, por mais que tentasse se blindar, era corroído pela dúvida. Ela o deixou ou foi forçada? Mas sufocava o sentimento. Lembrava do tapa, do portão se fechando, do silêncio. Ninguém o defendeu, nem ela. Aquela dor virou estratégia. A assinatura da venda da fazenda estava marcada para a semana seguinte, e Alexandre faria questão de estar presente, não como comprador, mas como novo proprietário, frente a frente com Antônio Riso, o homem que o humilhou. Agora o filho da empregada seria dono da terra deles. E Sofia ainda não sabia de nada. Foi numa tarde abafada que ela achou que o viu. Voltando da clínica, cruzou o olhar com um homem de terno saindo de um carro. Óculos escuros, barba por fazer, postura inconfundível. O coração de Sofia disparou. Parou no meio da calçada, os papéis caindo da pasta. Quando olhou de novo, ele já havia entrado num prédio. Mas algo nos olhos dele, mesmo por trás dos óculos, a fez estremecer. Caminhou em silêncio, tomada por lembranças. O toque, a voz, os sussurros no casebre, os sonhos que construíram. Desde que ele partiu, Sofia apenas existia. Formou-se, trabalhou, mas o vazio nunca passou. Em casa trancou-se no quarto. Abriu uma gaveta escondida e tirou 2 objetos. O recorte da falsa notícia da morte de Alexandre e uma foto dele sorrindo, tirada anos antes na biblioteca. Apertou-a contra o peito, deitou-se, chorando em silêncio como fazia há anos, abraçada à dúvida, à saudade e ao fantasma que talvez, apenas talvez, estivesse vivo. No dia seguinte, o cartório de Monte Claro estava abafado e tenso. Antônio Rizzo, de terno impecável e olhar exausto, aguardava o comprador da fazenda Santa Aurélia. Ao lado, seu advogado revisava o contrato. O corretor sorria, animado com a comissão. Mas o comprador ainda não havia chegado, até que a porta se abriu. Alexandre entrou calmo, impecável, acompanhado de um assessor com os documentos da Alvorada Capital. O silêncio foi imediato. Antônio empalideceu. — Isso é uma piada? — murmurou atônito. — Boa tarde, senhor Riso. — Um prazer revê-lo — respondeu Alexandre com um sorriso contido. O corretor continuou o processo sem perceber a tensão. Antônio, engolindo o orgulho, assinou o contrato com mãos trêmulas. Vendeu sua terra para o mesmo rapaz que humilhou anos antes, agora um homem poderoso. Ao fim, Alexandre se aproximou. — Antes de ir, gostaria de fazer um convite. Farei uma festa para inaugurar a nova Santa Aurélia. Só os nomes mais importantes da cidade foram convidados. E a presença da família Riso é obrigatória. Do senhor, da sua esposa e da Sofia. Antônio nada pôde fazer. Estava vencido. Nos vemos em breve, disse Alexandre ao sair. Não havia comprado apenas uma fazenda. Tinha iniciado a queda do império que o destruiu. No dia do baile, a noite caiu sobre a fazenda Santa Aurélia como um véu dourado. Antes esquecida, agora brilhava sob luzes elegantes e janelas restauradas. Os influentes da cidade circulavam pelos jardins, brindando a nova era do lugar, e ao enigmático proprietário que transformou ruínas em prestígio. Dentro da mansão, tudo exalava sofisticação. Lustres de cristal, paredes renovadas e música clássica preenchendo o ar. O poder, antissímbolo dos Riso, agora tinha outro dono. Sofia chegou atrasada após atender uma emergência na clínica.
Achava que seria só mais uma noite de sorrisos falsos e elogios vazios. Mal sabia. Vestia um longo azul petróleo que realçava sua elegância discreta. Maquiagem leve, olhos marcantes, cabelos soltos em ondas. Sofia estava deslumbrante, não por vaidade, mas por ser simplesmente ela. Alexandre conversava com empresários quando a viu entrar. E o mundo parou. A música sumiu, o ar desapareceu. Era Sofia, mais linda, mais madura, mas ainda ela. Por um momento esqueceu tudo. Vingança, dor, planos. Ela era sua ruína e salvação. Só conseguia observá-la. Sofia cumprimentava rostos conhecidos, taça na mão, admirando a reforma. Tudo ali trazia lembranças. Até que algo a fez virar. E o viu. Alexandre. O tempo congelou. A taça caiu, estilhaçando-se no chão, mas ela nem percebeu. Os olhos dele eram os mesmos, intensos, doloridos e inconfundíveis. Neles viu tudo: o passado, o amor, a mentira, a perda e a verdade. O peito apertou. Uma lágrima quase caiu, mas ela resistiu. Tremendo, virou-se e correu pela porta lateral, atravessando o corredor em direção ao jardim. Alexandre despertou ao vê-la sumir no corredor. Sem pensar, atravessou o salão, ignorando tudo ao redor. Como há 5 anos, correu atrás. Dessa vez, não a deixaria fugir. Sofia atravessou o jardim como quem foge de um incêndio invisível. O ar parecia pesado, o coração acelerado. Refugiou-se nas sombras da antiga estufa de vidro, encostando-se a uma pilastra trêmula. Era ele, vivo, real. E tudo o que pensou ter enterrado voltava com força total. Os passos dele logo vieram. Alexandre a viu ali, escondida entre vidro e lembranças. Por um instante, só a observou. Ainda era ela, assustada, vulnerável, real. Sofia, disse, a voz baixa e rasgada. Ela o olhou em choque. Você está vivo. Mas como? Nunca estive morto. Só mataram a verdade, respondeu ferido. Sua mãe matou, seu pai enterrou. E você não procurou. Eu procurei, ela gritou. Liguei, chorei, implorei. Seu número sumiu, você desapareceu. Porque fizeram parecer que eu era o erro, ele rebateu. Quando fui à sua casa, destruído, sua mãe disse que você não queria mais me ver, que eu nunca seria suficiente. E eu acreditei, porque você não apareceu, não escreveu, não me salvou, Sofia. Sofia mal conseguia respirar. As palavras de Alexandre a atingiam como socos invisíveis. Tentou explicar, mas ele a interrompeu. Você sabia como me encontrar. E agora diz que acreditou numa notícia de jornal? Depois de tudo, você desistiu. Eu não desisti. Eles me prenderam, me isolaram. Achei que você... Ela chorava. Eu chorei por você todos os dias. Alexandre riu, amargo. Conveniente. Agora que sua família está falida, agora que a fazenda é minha, o filho da empregada. Agora sou útil, né? Não. Eu te amei. Te amo. Mesmo que você me odeie. Ele avançou, os olhos em fúria, mas também tomados por algo mais profundo. E então a beijou. Um beijo intenso, urgente, cheio de raiva, saudade, amor e dor. Ela correspondeu com a mesma força, como quem revive tudo o que perdeu. Seus corpos se encontraram como antes, com precisão de alma. As mãos dele apertavam sua cintura, os dedos dela tocavam seu rosto, gravando cada linha esquecida. Foi um reencontro de tudo que não pôde ser. Mas, de repente, ele a afastou. Não pense que isso muda algo. Você vai pagar. Todos vão. Fez uma pausa frio. A cláusula da venda exige que a veterinária da região atue no projeto rural. E sabe quem assina como responsável? Você. Começa amanhã, às 6. Se não aparecer, tomo sua clínica. Está no contrato que seu pai assinou às pressas. Você não pode fazer isso, murmurou em choque. Posso. E vou. Sem mais palavras, Alexandre virou-se e voltou ao salão.
Sofia ficou ali sozinha, os lábios ainda úmidos, o coração despedaçado, e a verdade insuportável. O homem que amava, agora era seu patrão e seu algoz. Sofia voltou para casa em silêncio, dirigindo pelas estradas escuras como se o volante fosse a única coisa que a mantinha de pé. A noite pesava, o vestido sufocava, os lábios ainda ardiam do beijo tão esperado e tão doloroso. Dentro dela, tudo era caos, o coração disparado, as mãos trêmulas mal segurando as chaves. Subiu as escadas como quem anda no automático, os olhos embaçados por lágrimas que não caíam. No quarto, jogou os sapatos num canto e caiu na cama, ainda vestida, ainda com o perfume da noite. Fechou os olhos e reviu tudo, o olhar dele, a dor, o beijo e a ameaça. Queria fugir, sumir, esquecer, mas não podia. Alexandre estava vivo, ferido, e agora cheio de mágoas. Parte dela entendia, outra odiava o que ele se tornara, mas no fundo ainda o amava. Porque quando se ama de verdade, nem a vingança arranca o sentimento pela raiz. Sofia se encolheu na cama e, antes de dormir, murmurou: "O que eles fizeram com a gente?" No escuro, o silêncio respondeu. E foi mais cruel que qualquer palavra. O sol mal havia nascido quando Sofia estacionou em frente à entrada lateral da fazenda Santa Aurélia. Dormira pouco, ou nada. As palavras de Alexandre ecoaram a noite inteira. Mesmo sem saber se devia ceder à chantagem, ali estava ela, jaleco dobrado no banco de trás, crachá no bolso e a alma em pedaços. Ao cruzar a porteira, um administrador a recebeu. "Doutora Sofia?" O senhor Alexandre pediu que fosse direto ao estábulo. Ela assentiu em silêncio e seguiu. A fazenda estava irreconhecível. Pastos limpos, cavalos de raça, cercas novas, vegetação revitalizada. Tudo sob o comando de Alexandre. E isso doía. Ao chegar ao estábulo, viu-o de costas conversando com dois homens. Camisa azul clara, calça escura, botas limpas. Elegante, no controle. Ele se virou devagar, os olhos azuis frios. "Que pontualidade, doutora Rizzo. Parece que o aviso funcionou." Sofia manteve o olhar firme. "Estou aqui como profissional. Vim cumprir minha parte. Espero que o senhor cumpra a sua." Ele se aproximou, voz baixa e firme. "Sempre cumpro. Mas não se engane. Isso é só o começo." Ela sustentou o olhar, mesmo com o chão fugindo dos pés. Porque trabalhar para Alexandre seria como andar sobre brasas, entre o amor que restava e a dor que queimava. Os primeiros dias de trabalho na fazenda Santa Aurélia foram uma guerra silenciosa. Sofia chegava cedo, cumpria tudo com precisão e saía sem dizer mais que o necessário. Fazia vistorias, relatórios, planilhas, com uma eficiência que irritava Alexandre. Ele esperava fraqueza, mas ela resistia, sem confrontar. Só existindo com dignidade. E isso o desconcertava. A tensão entre eles crescia a cada encontro. Olhares longos, silêncios pesados. Às vezes, do escritório, ele a via ao longe cuidando dos cavalos, e o peito apertava. Ela era diferente, e exatamente a mesma, forte, brilhando mesmo na dor, e isso o desarmava. Ele esperava uma mulher quebrada, mas ela o enfrentava de igual para igual. "Você esqueceu de revisar o protocolo das éguas", disse Alexandre, encostado na porta. "Não esqueci. Está no anexo 2 do relatório na sua mesa", respondeu ela sem levantar os olhos. Preciso revisar. Tem sido desgastante." "Ninguém mandou transformar uma fazenda em campo de batalha", rebateu. Então o encarou. "Se isso for um jogo de poder, Alexandre, você vai perder. Porque aqui você é meu chefe. Mas não manda mais no que eu sinto." A frase ficou no ar como um golpe mudo. Alexandre sentiu, mas não respondeu. Apenas a encarou e saiu. Sozinho no escritório mais tarde, debruçado sobre os papéis da fazenda, encarando a assinatura Sofia A. Rizzo no rodapé de cada relatório, ele se perguntava:
Até onde iria sua sede por vingança? E mais do que isso, o que ele ainda queria dela, de verdade? Enquanto isso, a noite caía tranquila sobre a fazenda Santa Aurélia. Sofia sentou-se sob uma árvore perto do celeiro, exausta. O corpo doía, mas a mente doía mais. Um emaranhado de lembranças e silêncios. Marcos, um dos vaqueiros, se aproximou com 2 copos de suco de acerola e um sorriso gentil. Trouxe para você, doutora. Tá gelado. Obrigada, Marcos, disse ela sorrindo. Ele respirou fundo, ajeitou o chapéu e arriscou. Amanhã tem um forró na casa da dona Nair. Pensei que talvez quisesse ir comigo, só nós 2. Sofia, surpresa, respondeu com doçura. Você é muito gentil, mas não posso. Tem coisas em mim que ainda não foram resolvidas. Antes que dissesse mais, Alexandre apareceu. Parado, braços cruzados, olhar cortante. Marcos se despediu constrangido. Horas depois, já perto da meia-noite, Sofia estava sozinha no escritório quando Alexandre entrou sem bater, como sempre. Mas havia algo diferente nele. Agora aceita convite para dançar com o peão? Mudou bastante, disse sarcástico. Ela ergueu os olhos fria. Continua ouvindo atrás das portas, Alexandre. Achei que estivesse aqui para trabalhar, não para flertar. Eu achei que seu trabalho fosse cuidar da fazenda, não da minha vida. Você me abandonou, Sofia. Você escolheu acreditar na mentira mais conveniente, porque era mais fácil do que admitir que ainda me amava. O silêncio pesou. Alexandre a encarou, dividido. E então, sem resistir, puxou-a pela cintura. Droga, murmurou, e a beijou. O beijo foi um estouro, selvagem, dolorido, necessário. E Sofia, mesmo ferida, correspondeu. As mãos dele em sua cintura, as dela em seu rosto, os corpos colados como se o tempo nunca tivesse passado. Entre suspiros e lembranças, se entregaram. Naquela noite, entre lençóis brancos, não houve só paixão. Houve reencontro. Como se os 5 anos de dor nunca tivessem existido. O amor ainda estava ali. Vivo. Faminto. Por algumas horas, nada mais importou. Na manhã seguinte, o sol entrou tímido pela janela. Sofia acordou sozinha. Levantou-se devagar, vestiu a camisa dele e desceu descalça, com o coração leve. Esperançosa demais para o que a vida costumava lhe dar. Ao sair pela porta da frente, Sofia viu o carro preto estacionar. E viu a mulher. Loira, esguia, saltos firmes no cascalho. Ela correu até Alexandre e o beijou como quem reivindica o que é seu. Ai, meu querido, senti tanto sua falta, disse, com voz doce e possessiva. Sofia parou, em choque. A alma desabou. A camisa de Alexandre, antes carinho, agora era humilhação. A esperança, de horas antes, virou fumaça. Ficou ali, imóvel sob o sol da manhã, vendo o mesmo homem que a havia tocado com ternura, agora sorrir e corresponder ao beijo da outra. Ela deu um passo atrás. O coração doía. O sorriso que carregava desapareceu. Os olhos marejaram, mas ela não chorou ali. Virou-se em silêncio, sem ser notada. Subiu as escadas, entrou no quarto e fechou a porta. Tirou a camisa dele com mãos trêmulas, largou-a na cama. Olhou os lençóis bagunçados e sentiu o gosto amargo da ilusão. Como pôde acreditar que ele ainda era o mesmo? Sentou-se à beira da cama. Só então chorou. Não era só dor, era traição da esperança. E esse tipo de ferida não cicatriza fácil. Alexandre ainda sentia o gosto da noite anterior quando ouviu o carro preto estacionar. Estava no pátio, ajustando uma sela, quando viu Camila descer. Alta, loira, elegante. O retrato da vida que ele tentava deixar para trás. Ela o abraçou, sorriu, o beijou com intimidade e ele congelou. Havia esquecido que ela viria, ou escolhido esquecer. Tentou parecer natural, mas por dentro tudo era confusão. O cheiro de Sofia ainda estava em sua pele. Então olhou para a casa e sentiu. Ela tinha visto.
Sofia esteve ali. Agora não estava mais. O coração disparou. Quis correr atrás dela, explicar que Camila não significava nada. Que a noite anterior com Sofia era a única coisa real em muito tempo. Mas ficou parado. Camila falava algo ao seu lado e ele nem ouvia. Pensava em Sofia, no sorriso adormecido, no olhar que deve ter lançado antes de desaparecer. Passou a mão pelos cabelos, frustrado. Tentou recuperar o controle, lembrar do plano. Mas algo tinha virado. Pela primeira vez desde que voltou, não tinha mais certeza de nada. Algumas semanas se passaram. Numa manhã abafada, Sofia digitava relatórios no pequeno escritório ao lado do celeiro, o coração inquieto desde que acordara. Alexandre apareceu de repente, tenso. Precisamos conversar. Agora. Se for sobre trabalho, fale com a Márcia. Estou ocupada. Não é sobre trabalho. É sobre a noite que passamos juntos e o que você viu. Eu vi exatamente o que precisava. Não foi o que pareceu, disse ele, a voz subindo. Não sabia que Camila viria, mas não a afastou. Você a beijou. Ele andava de um lado a outro, agitado. Droga, Sofia, você sumiu. Achei que tinha me abandonado. Tive que construir uma vida nova. Agora você aparece e me desmonta. Travou. Eu não sei mais o que sinto. Sofia se levantou firme. Você sabe, só não tem coragem de admitir. Nem para mim, nem para ela, nem para você. Ele a encarou, respirando pesado. Então saiu, batendo a porta atrás de si. Sofia fechou os olhos, tentando conter as lágrimas, mas não teve tempo. A porta se abriu novamente. Camila entrou. Que cena linda! Parabéns! Disse com veneno na voz. Pode ser ótima veterinária, mas está longe de ser uma ameaça para mim. Sofia a encarou, a raiva crescendo. O que você quer, Camila? Já não bastou se jogar nos braços dele? Quero que saiba com quem está lidando. Alexandre sabe o que é bom para a carreira. E você, com essa pose de vítima, não é isso. Sofia riu, amarga. Tá, e você é o quê? Um troféu vazio com diploma de colunista social? Camila fechou a cara. Cuidado, você pode perder mais que um emprego. Sofia levou a mão à testa, tonta. Acho que... murmurou sem força. Vai chorar? Desmaiar? Acha que ele vai correr para você? Mas Sofia já não ouvia. Cambaleou, bateu na mesa e caiu no chão, com um baque seco. A correria foi imediata. Funcionários chamaram por Alexandre, que correu ao ouvir os gritos. Encontrou Sofia no chão, inconsciente, pálida. Meu Deus, Sofia! Ajoelhou-se desesperado. Alguém chama o médico! Camila, ao lado, tentou se explicar. Só estávamos conversando. Ela começou a me atacar e... caiu! Cala a boca, Camila! Gritou Alexandre. Só se afasta dela! Sofia abriu os olhos, fraca. Alexandre... Estou aqui. Fica comigo, por favor. Ela tentou se sentar. Só preciso descansar, só isso. Vou te levar ao hospital. Não, cortou ela. Me dá licença do trabalho. Quero ir para casa. Sozinha. Você não está bem, deixa eu... Não. Repetiu com os olhos marejados. Só preciso de silêncio e espaço. Com a ajuda de uma funcionária, levantou-se e saiu. Passos lentos, mas firmes. Levava consigo mais que a dor física. Levava o peso de um amor que, outra vez, a deixava em pedaços. A porta da casa dos Rizzo se abriu com força, como se Sofia despejasse anos de silêncio e dor num só movimento. Entrou ofegante, os olhos em chamas, encarando os pais como quem rompe um cárcere. O pai ergueu o olhar do copo de uísque com desdém. A mãe folheava uma revista indiferente. Vocês mentiram para mim, disse, a voz baixa, firme. Que modos são esses? Resmungou Dona Carmela sem desviar os olhos. Forjaram uma reportagem. Me fizeram acreditar que o Alexandre estava morto. A voz dela tremia. Me isolaram, manipularam tudo e me fizeram enterrá-lo viva. A mãe suspirou, irritada. E o que queria? Que jogássemos sua vida fora por um filho de empregada? Ele era o amor da minha vida, gritou. E vocês me trancaram, me calaram, roubaram meu direito de amar.
O pai levantou, vermelho. E olha para você agora, se humilhando por ele. Fizemos foi salvar sua reputação. Vocês não salvaram nada. Me fizeram viver um luto falso enquanto dormiam em lençóis caros. Carmela se levantou. Ele não é para você. Ele tem dinheiro, prestígio, uma mulher linda. E mesmo assim voltou. Comprou nossa fazenda. E eu vi. No olhar dele ainda existe amor. O pai se aproximou ameaçador. Continue com isso e vai se arrepender. Vai me trancar de novo? Forjar outro jornal? Ela encarou os dois. Vocês já me perderam. Talvez tenham perdido tudo. Sofia subiu as escadas sem olhar para trás. No quarto deitou-se exausta e pousou a mão sobre o ventre. Algo novo crescia ali. Algo dentro dela lhe dizia que não estava mais sozinha. As manhãs se tornaram um tormento para Sofia. No início, culpou o calor e o estresse, mas os enjoos matinais, silenciosos e insistentes, começaram a denunciá-la. Vomitava sozinha, lavava o rosto e seguia o dia como se nada estivesse errado, escondendo os sinais com a força que aprendeu desde menina. Mas o corpo, pouco a pouco, entregava o que a mente ainda recusava aceitar. Numa tarde abafada, montava seu cavalo rumo ao pasto mais afastado, acompanhada por Alexandre. Desde o desmaio, ele se fazia mais presente, embora mantivesse o distanciamento. A tensão entre os dois era densa, difícil de atravessar. A conversa era técnica, breve, até que o mundo de Sofia girou. Um enjoo repentino, suor frio na nuca e a vista embaçada. Sofia? Alexandre percebeu na hora. Tá tudo bem? Ela levou a mão ao estômago tentando responder, mas não conseguiu. Escorregou da sela, quase caindo. Alexandre pulou do cavalo e a segurou a tempo. Você tá pálida. Vou te levar para o hospital, agora! Sofia mal conseguiu protestar. Deixou-se guiar. No carro, o silêncio pesava, e Alexandre dirigia rápido, aflito. Ela apenas fechava os olhos tentando entender o que, afinal, seu corpo estava tentando lhe dizer. O hospital parecia mais frio do que de costume. Enquanto Sofia fazia os exames, Alexandre esperava do lado de fora, andando de um lado para o outro, inquieto apesar da expressão controlada. Minutos depois, o médico voltou com um leve sorriso e foi direto ao ponto. Parabéns, senhorita. Você está grávida, cerca de 6 a 7 semanas. Está tudo bem, mas precisa de repouso e evitar fortes emoções. A palavra grávida explodiu na mente de Sofia. As lembranças da noite com Alexandre vieram como um turbilhão. Os toques, os sussurros, o olhar dele. Instintivamente, levou a mão ao ventre. Um pedaço dele. Dentro dela. O medo e a surpresa se misturaram com algo mais profundo. Uma dúvida silenciosa sobre o futuro. Alexandre entrou na sala logo depois. O que ele disse? Ela hesitou. O choque ainda nítido no rosto. Mas respondeu. Disse que é só estresse, nada grave. Ele a encarou desconfiado, mas não insistiu. Você vai descansar. Eu vou te levar para casa. Sofia apenas assentiu, carregando em silêncio a descoberta que poderia mudar tudo, ou reabrir feridas que nunca cicatrizaram. No dia seguinte à descoberta, a noite caiu sobre a fazenda com o peso de uma tempestade prestes a desabar. Sofia caminhava pelo corredor escuro da sede, abatida, os olhos marcados por noites mal dormidas e segredos que a consumiam. Não percebeu que Alexandre, no andar de cima, a observava. Ele já desconfiava, os enjoos, os silêncios, os olhares perdidos. Mas agora precisava confirmar. Por que você mentiu para mim, Sofia? A voz dele cortou o silêncio como um raio. Ela se virou, assustada. Do que está falando? Do hospital. Ele desceu devagar. Viu o envelope. E ontem, viu o exame no escritório. Você está grávida. Sofia empalideceu. Mal conseguiu respirar. Eu ia te contar. Quando? Quando a criança estivesse nascendo. Eu tive medo. Você estava com a Camila. Depois me beijou, depois me afastou. Eu não sabia mais como agir. E é meu? A pergunta foi um golpe seco. Ela o encarou,
ferida. Você acha mesmo que eu mentiria sobre isso? Ele vacilou. Por um instante a fúria deu lugar à dor, e depois à culpa. Me perdoa, murmurou mais para si do que para ela. Sofia chorava em silêncio. Ele se aproximou devagar e, hesitante, tocou a barriga dela com suavidade. A gente vai ter um filho. Sim, ela sussurrou. E eu não sei o que fazer, Alexandre. Não sei se você vai ficar, se vai usar isso contra mim, ou se vai fugir de novo. Ele a encarou, os olhos cheios de dor e ternura. Tocou o rosto dela, limpando uma lágrima. Eu não vou fugir, mas também não vou mentir, ainda estou perdido, com raiva, com mágoas que não sei como curar. Mas isso... Olhou para o ventre dela. Muda tudo. Ela assentiu, baixinho. Muda, mas também assusta. Então vamos nos assustar juntos, disse ele, envolvendo-a num abraço apertado. Pela primeira vez em muito tempo, Sofia permitiu-se ser acolhida. E no meio da dor, da tempestade lá fora, uma nova esperança começava a nascer. Alexandre sentia o peso de suas escolhas como um casaco molhado nos ombros, mas algo dentro dele havia mudado. Sabia que não podia mais viver longe de Sofia, não apenas por causa do bebê, mas por ela. Sempre fora por ela. Quando Camila chegou naquele fim de tarde, ele já a esperava na sala, olhos fixos na porta, maxilar travado. Precisamos conversar, disse assim que ela entrou. Camila sorriu, fingindo leveza. Até que, enfim, já estava achando que você estava me evitando, meu amor. Não sou mais seu amor, rebateu direto. Ela riu confusa. Como é? Está terminado. Nunca devia ter começado, e não faz mais sentido continuar. O sorriso dela vacilou. Você está terminando comigo por causa daquela veterinária, por causa da mulher que eu amo e do filho que ela carrega. A frase explodiu no ar. Camila deu um passo para trás, em choque. O quê? Sofia está grávida, e eu não vou abandonar nem ela nem essa criança. É melhor você ir embora. Hoje. Os olhos de Camila se encheram de fúria. Você vai se arrepender disso, Alexandre. Vai se arrepender amargamente. Camila deixou a fazenda furiosa e foi direto à mansão dos Rizzo. Tocou a campainha com insistência. Preciso falar com a senhora Carmela e o senhor Augusto. É urgente. Sentados na sala, os Rizzo a ouviram em silêncio. Alexandre me dispensou. Está com a Sofia. E ela está grávida. Disse Camila, amarga. Dona Carmela apenas arqueou a sobrancelha. Sempre soube que aquela menina destruiria o nome Rizzo. Agora moram juntos. Ele está encantado com essa ideia de família, completou Camila. Família se faz com sangue, não com paixão, retrucou Augusto. Ele continua sendo o filho da empregada. Camila então foi direta. Vim propor uma aliança. Podemos derrubá-lo. E quando ele cair, ela cai junto. Carmela cruzou os braços pensativa. O nome Rizzo ainda pode se salvar, se essa criança não nascer. Camila assentiu. Então vamos começar. Na casa principal da fazenda, tudo parecia em paz. Sofia agora dormia ali, em um quarto com vista para o campo. Ainda era cedo para falar de futuro, mas havia aconchego e cuidado. Alexandre acompanhava os exames, preparava chás, lia relatórios ao lado da cama. Estavam reaprendendo a conviver passo a passo. Numa tarde dourada, sentados na varanda, ela apoiou a cabeça no ombro dele. Nunca imaginei que a gente teria isso. Eu também não. Mas agora que temo, não vou deixar escapar, respondeu ele. Ainda tenho medo. Eu também. Mas o amor é isso, escolher ficar, mesmo com medo. Ela sentiu o bebê se mexer e levou a mão ao ventre. Vai ser difícil, né? Vai. Mas já enfrentamos o inferno. Agora é hora de construir o céu. Eles se beijaram com a calma de quem sabe o que tem, mas longe dali, uma nova tempestade começava a se formar. Dias depois, Sofia e Alexandre foram à consulta para ver o bebê. O consultório era calmo, quase sagrado. Sofia deitou-se na maca.
a barriga já levemente arredondada à mostra. Alexandre segurava sua mão com força contida, os dois em silêncio, entre expectativa e emoção. O médico espalhou o gel e, ao posicionar o aparelho, o som mágico de um coração acelerado preencheu o ambiente. Sofia chorou em silêncio. Alexandre mal piscava diante do monitor. "É ela?" sussurrou ele, com os olhos marejados. O médico sorriu e confirmou. "Sim, é uma menina." Uma menina linda. Sofia o olhou entre lágrimas. "Nossa filha." Alexandre beijou sua testa, depois a barriga. "Eu prometo. Vou protegê-la, dar tudo o que eu não tive e mostrar, todos os dias, que ela é amada." No carro, o silêncio dizia mais que palavras. As imagens do ultrassom repousavam no colo de Sofia. Entre toques sutis e sorrisos contidos, algo se curava, e dentro dela, um novo coração batia com esperança. A tarde seguia tranquila na fazenda, sob um céu limpo e dourado. No curral menor, Sofia e Marcos organizavam a troca de pasto dos bezerros. Riam de uma piada sobre um boi teimoso e ela, com o rosto sujo de barro e um sorriso leve, parecia mais feliz do que há muito tempo. Marcos a observava em silêncio, com admiração contida. Na varanda, Alexandre assistia à cena. Os olhos antes serenos escureceram, o maxilar se contraiu. Reconheceu os gestos, os risos, a leve cumplicidade. Mas o que mais doeu foi ver Sofia tão leve, feliz. Como se o que estavam reconstruindo pudesse ser apenas mais uma lembrança. Não disse nada, mas a imagem ficou, como uma farpa no orgulho. Enquanto isso, no apartamento luxuoso, Camila finalizava sua armadilha. Em mãos, fotos forjadas de Sofia e Marcos se beijando e um laudo falso de paternidade, indicando Marcos como pai do bebê. Tudo meticulosamente produzido, inclusive a assinatura de um médico inexistente. Com um sorriso venenoso, ela sabia. O golpe agora era psicológico. Na noite seguinte, sob um céu carregado, Camila chegou à fazenda. Foi conduzida até a sala principal, onde Alexandre a esperava com impaciência. "O que quer agora, Camila?" ele perguntou. Ela apenas colocou a pasta sobre a mesa. A verdade. Ao ver as fotos e o laudo, Alexandre empalideceu. O choque foi imediato. A mente dele se embaralhava. A cena no curral com Marcos, o silêncio de Sofia, tudo parecia se encaixar de forma cruel. "Isso é mentira", murmurou. "É o que todos dizem ao serem traídos." Camila disparou doce e venenosa. "Você lutou por ela, e ela estava com outro." A raiva crescia dentro dele, como a tempestade que começava a explodir lá fora. A tempestade rugia sobre a fazenda quando Sofia chegou sorrindo, ainda aquecida pelo jantar com a amiga. Mas ao entrar o clima mudou. Alexandre estava no centro da sala, imóvel, segurando um envelope. A pasta preta sobre a mesa parecia um presságio. "Onde você estava?" ele perguntou a voz baixa, mas carregada de tensão. "Jantei com a Fernanda, já tinha te falado", respondeu confusa. "O que foi? E antes disso? Com o Marcos?" Ela franziu a testa. "Marcos? O que você está insinuando?" Ele jogou fotos no sofá, que deslizaram como facas abertas. "Isso é o quê?" gritou, pegando o laudo e atirando no chão. "Um teste de paternidade, com nome, assinatura, laboratório, dizendo que o filho é dele." "Isso é falso, é forjado." Ela pegou os papéis com as mãos trêmulas. "Alexandre, eu nunca... Como pode pensar isso de mim?" "Porque você me deixou vulnerável." Ele gritou, os olhos marejados. "Me fez acreditar que estávamos reconstruindo algo real. E agora isso? Eu nunca traí você. Eu nem sabia que isso existia. Está me julgando por algo que não tem nenhuma prova verdadeira. Então por que aquelas risadas com ele? Aqueles olhares no curral?" Ele cuspiu as palavras. "Eu vi, Sofia, e agora isso aqui só confirma. Você está vendo o que quer ver. Você ainda tem medo de não ser suficiente e está deixando esse medo nos destruir." "Talvez eu nunca tenha sido suficiente mesmo", ele rebateu, amargo.
Você é uma riso. Eu sou só o filho da empregada que acreditou num conto de fadas. Ela se aproximou chorando. Alexandre, olha para mim. Eu te amo. Esse bebê é seu, e nada disso é real. Eu queria acreditar, ele disse, num sussurro quebrado. Mas não consigo mais. Ela parou despedaçada. As palavras dele tinham o peso de uma sentença. Sem mais forças, virou-se e subiu as escadas, engolida pela dor. Ele permaneceu ali sozinho, enquanto a chuva do lado de fora parecia repetir o que o coração dele gritava. Tudo havia desabado. No andar de baixo, Alexandre afundou no sofá com as mãos nos cabelos, sufocado pela própria respiração. O som de sua voz ecoava nos cantos da sala como um fantasma daquilo que acabara de destruir. No andar de cima, Sofia escorregou ao chão, os joelhos recolhidos ao peito, abraçada ao ventre como se pudesse proteger não apenas o bebê, mas os últimos fragmentos do que um dia foi amor. A madrugada envolvia a fazenda num manto de silêncio, quebrado apenas pelo ritmo da chuva nas telhas e o sussurro do vento nas árvores. Sofia continuava imóvel, encolhida aos pés da cama, ainda com as roupas da noite anterior, como se trocar de roupa fosse trair a dor que ainda latejava em cada parte do corpo. Sem pensar, apenas sentindo, ela se levantou. O rosto estava inchado, os olhos apagados. Descalça, abriu a porta devagar e desceu as escadas como uma sombra. A casa dormia, mas seu coração não conhecia mais o descanso. Passou pela porta da frente, atravessou a varanda e foi engolida pela noite úmida. A chuva, fina e constante, colava as roupas ao corpo, mas ela mal percebia. Caminhou entre os estábulos, a horta, as árvores do pomar, como se procurasse algo que não sabia nomear. O campo parecia outro sob a escuridão. O lar havia virado ruína. Cada passo era guiado por uma dor muda, um grito que não saía, mas a esvaziava por dentro. Tocou a barriga com a mão trêmula. Quis dizer algo ao bebê, mas nenhuma palavra vinha. O nó na garganta era grande demais. Foi então que as pernas falharam. A vista escureceu. O mundo ficou distante, como se ela estivesse sendo sugada para dentro de si mesma. Caiu de joelhos. Depois tombou para o lado, a pele contra o barro frio, o coração acelerado. Depois lento. E então, o breu. Sofia desmaiou sozinha na escuridão da noite. Enquanto, dentro da casa, o homem que a amava sem saber como amá-la, dormia sem saber o que acontecia do lado de fora. Na manhã seguinte, o sol rompia timidamente por entre as nuvens, lançando uma luz fria sobre o campo encharcado. Alexandre acordou com o corpo pesado, como se a madrugada tivesse lhe sugado a alma. A cabeça latejava, e a lembrança da noite anterior voltou com o peso de uma sentença. As palavras ditas, o tom, o olhar de Sofia antes de subir as escadas. Levantou-se num sobressalto. Subiu correndo, tropeçando nos próprios passos. Parou diante da porta do quarto e bateu. Sofia? Silêncio. Girou a maçaneta devagar. O quarto estava vazio. A cama intacta. Nenhum sinal dela. Um calafrio percorreu sua espinha. Os olhos varreram o ambiente em busca de qualquer pista. Foi até o closet. A roupa dela ainda estava ali, mas os sapatos estavam molhados, encostados junto à porta. Será que ela saiu à noite naquela chuva? Preocupou-se Alexandre. Não. Ele sussurrou, o pânico começando a crescer. Desceu as escadas correndo, atravessou a sala, saiu para o alpendre e buscou com os olhos cada canto da fazenda. Alguém viu a Sofia? Perguntou a um funcionário. Nada. Ela saiu? Alguém falou com ela? Ninguém. Então o medo se transformou em desespero. Alexandre correu para o campo, a lama espirrando nas calças, a respiração rasgando o peito. Sofia! Gritou com a voz tomada de urgência. Sofia, onde você está? Passou pelos estábulos, pela horta, pelo campo dos girassóis ainda encharcados, até que entre a vegetação baixa e o barro denso, seus olhos captaram um ponto imóvel. Parou. O mundo parou com ele. Ali,
Caída sobre a terra molhada, estava Sofia, seu corpo encolhido, os cabelos grudados ao rosto, o vestido colado à pele. Parecia uma flor afogada pelo temporal, frágil demais para resistir. Não! Não, meu Deus! Alexandre correu até ela e caiu de joelhos. Sofia, me escuta, por favor. Ela não se mexia. Com o coração em pedaços, ele a virou com cuidado. O rosto dela estava frio, os lábios pálidos. Alexandre sentiu as lágrimas subirem com violência. "O que eu fiz com você?" murmurou, a voz quebrada. Segurando-a com desespero, a envolveu nos braços, protegendo instintivamente a barriga dela com o próprio corpo. Correu de volta para casa aos gritos. "Ajuda! Alguém me ajuda!" A casa se acendeu em alvoroço. A luz do sol finalmente atravessava as nuvens, mas dentro de Alexandre, a tempestade só fazia crescer. E agora, tudo o que restava era o grito silencioso de um homem que só aprendeu a pedir perdão quando já era tarde demais. O quarto estava quieto, exceto pelo som suave da respiração de Sofia. Ela dormia profundamente, os cabelos úmidos no travesseiro, o corpo ainda frágil. Alexandre estava ao seu lado, a mão dela entre as suas, como se segurasse algo precioso demais para soltar. "Eu devia estar aqui para te proteger, e fui eu quem te machucou de novo", sussurrou a voz embargada. "Eu gritei com você quando devia ter te abraçado. Duvidei de você quando mais precisava confiar." Ele fez uma pausa, engolindo em seco. "Você sempre foi minha força, Sofia, mesmo quando eu fingia que não. Tudo o que eu fiz foi por orgulho, por medo de não ser suficiente, mas eu daria tudo para voltar atrás, para te olhar nos olhos naquela noite e dizer, eu acredito em você." Beijou a mão dela com reverência, os olhos marejados. "Me perdoa, fica comigo. Me dá mais uma chance de fazer tudo diferente, por você, por nós, por nossa filha." Do rosto imóvel de Sofia, uma lágrima escorreu em silêncio, e naquele gesto mudo, Alexandre sentiu que, mesmo inconsciente, ela o tinha ouvido. O dia amanheceu com um céu claro demais para tudo o que havia acontecido. Dentro da casa, Sofia ainda dormia, o rosto sereno, como quem repousa depois de sobreviver a uma guerra. Alexandre a observava em silêncio, mas a paz no semblante dela não se refletia em seu peito. A dúvida ainda queimava. As palavras de Camila, afiadas, calculadas, voltavam como um eco cruel. Tudo tinha aparecido depressa demais. Fotos, laudo, provas. Era nítido agora. Um enredo pronto, uma armadilha. Ele saiu da casa decidido e seguiu até a pequena construção onde mantinha um antigo escritório. Trancou a porta, sentou-se diante do computador e pegou um cartão de visitas amarelado pelo tempo. Murilo Duarte, investigador particular. Um nome de confiança. E agora, sua única chance de descobrir a verdade. Discou. Duarte. É Alexandre dos Santos. Preciso de você, pessoal. O que houve? Fotos forjadas. Um teste de paternidade falsificado. Quero saber quem está por trás. E se os nomes Camila Garcia, Carmela e Augusto Riso estão envolvidos? Houve uma pausa. Envie tudo agora. Te dou resposta em 48 horas. Com total discrição? Total. Sofia não pode saber de nada. Entendido. Alexandre enviou os arquivos. E então, sozinho na sala silenciosa, abriu as imagens novamente. Observou os detalhes. O beijo, o cenário, a nitidez estranhamente perfeita. Pela primeira vez, enxergou o que não quis ver antes. Era tudo encenação. Frio, calculado, assinatura de quem mente com elegância. Camila sabia ferir. Os Rizzo sabiam destruir. Mas agora, era a vez dele de cavar a verdade. Não por vingança, mas por amor. Ele passou as mãos pelo rosto, o cansaço vencendo suas costas, mas a mente girando como um motor em alta rotação. Se Murilo descobrisse que era tudo forjado, e ele sentia no fundo que era, a única dúvida que restaria seria: por quê?
Por que alguém faria isso? Para afastá-lo de Sofia? Por dinheiro? Por poder? Ou apenas vingança? E se fosse isso, ele prometeu a si mesmo: ninguém tocaria na mulher que ele amava e no filho que carregava seu sangue. Nunca mais. A manhã havia avançado suavemente, enquanto a brisa entrava pela janela do quarto com cheiro de terra molhada. Sofia despertou devagar, como quem retorna de um lugar distante, ainda envolta numa névoa confusa de lembranças fragmentadas. O teto branco acima dela girava devagar. A luz suave filtrada pelas cortinas criava desenhos ondulados nas paredes. Por um instante, ela não soube onde estava. Sentiu a garganta seca, o corpo fraco, a mente nublada. Sofia. A voz de Alexandre chegou como um sussurro no meio do silêncio. Ele estava sentado ao lado da cama, com os olhos vermelhos de quem não dormiu. O alívio no rosto dele era palpável. Você acordou. Ela piscou algumas vezes tentando entender. O olhar percorreu o quarto até encontrar o dele. O que aconteceu? Você desmaiou no campo, na chuva. Eu te encontrei quase inconsciente. O médico veio, você estava com febre, desidratada. Mas você vai ficar bem. Ele fez uma pausa segurando a mão dela com delicadeza. E nossa filha também. Ao ouvir aquelas palavras, os olhos de Sofia se arregalaram. A memória voltou como uma avalanche. A discussão, as acusações, as fotos, o laudo, a dor, a humilhação, a chuva, o campo, o chão frio. A bebê sussurrou com a voz embargada. Ela está bem? Tem certeza? Está. Alexandre assentiu com os olhos marejando. Eu juro, eu não deixei que nada acontecesse a vocês. Ela cobriu o rosto com as mãos e começou a chorar em silêncio. Alexandre se aproximou mais e a envolveu com os braços. Eu fui um idiota, Sofia. Ele murmurou com a voz quebrada. Um tolo arrogante e cego. Eu deixei meu medo falar mais alto que o amor. Deixei meu orgulho, minha raiva e a minha insegurança vencerem. Eu achei que era forte por proteger você do mundo. Mas ontem, eu percebi que o maior perigo era eu mesmo. Ela o olhou nos olhos. Alexandre se ajoelhou ao lado da cama, pegou a mão dela e a levou ao peito, onde o coração batia descompassado. Mesmo que esse filho não fosse meu, ele disse, com lágrimas escorrendo, eu teria te amado do mesmo jeito. Porque essa criança é parte de você. E amar você, Sofia, é a única certeza que eu tenho. A única coisa verdadeira que conheci desde que me entendo por gente. Ela soluçou, apertando a mão dele contra o peito. Por que você acreditou neles? Por que não confiou em mim? Porque eu passei uma vida inteira acreditando que eu não era o suficiente, que o filho da empregada nunca teria direito a um amor como o seu. E quando vi aquelas fotos, eu desmoronei, eu te acusei, eu te machuquei. E eu nunca vou me perdoar por isso. Ele respirou fundo, acariciando o rosto dela com os dedos. Mas eu tô aqui agora, implorando o teu perdão, implorando por uma chance, porque eu nunca tive tanto medo na vida como ontem à noite, de perder vocês duas. Ele levou a mão dela à boca e a beijou com reverência. Me dá uma chance de fazer tudo certo, de construir o que a gente sempre sonhou. Eu te amo, Sofia, com tudo o que sou. Sofia, com os olhos cheios d'água, deslizou os dedos pelo rosto dele. Eu também te amo, Alexandre. E mesmo ferida, meu coração nunca parou de te esperar. Eles se abraçaram forte, como se pudessem apagar toda a dor, todo o passado, naquele toque. E por um instante, o mundo pareceu voltar a girar no ritmo certo. Mas então, o telefone de Alexandre vibrou no bolso. Ele hesitou, depois atendeu, ainda com a mão entrelaçada à de Sofia. Murilo, tenho tudo o que você precisa, respondeu o detetive direto. As fotos são montagens, o teste de paternidade, uma falsificação grosseira. Camila imprimiu tudo com a ajuda de uma gráfica em São Paulo, paga em dinheiro vivo. Ela também esteve pessoalmente com os Rizzo 3 dias antes da entrega do envelope. Alexandre fechou os olhos, a raiva retornando como um relâmpago silencioso. Tem provas?
Tudo documentado. Áudios, registros, comprovantes. Me envie tudo, hoje mesmo. Alexandre desligou e encarou Sofia, ainda surpresa. Era o detetive? Ela perguntou com um fio de voz. Alexandre assentiu, os olhos agora firmes, decididos. A verdade veio à tona. E agora, ninguém vai machucar você de novo. Nem Camila, nem seus pais, nem o passado. E então ele a abraçou com a força de quem sabe que o amor precisa ser protegido com coragem. O entardecer dourava a mansão Riso, mas o clima lá dentro era de tempestade. Sofia entrou sem bater. Não era mais a filha submissa, era a mãe, e ninguém mais controlaria sua vida. Carmela levantou os olhos do sofá, forçando um sorriso. Sofia, que surpresa! A senhora mentiu. Disse que Alexandre estava morto. Me trancou. Me tirou o direito de viver. Augusto surgiu no corredor. Veio defender o filho da empregada? Vim defender minha filha. E a mim mesma. Vocês manipularam minha vida. Falsificaram um jornal. Me trataram como uma boneca. Mas acabou. Ela os encarou com firmeza. A reputação de vocês já está em ruínas, pai. Só falta o mundo perceber. E vai perceber. Camila, vocês dois, tramaram tudo. Alexandre tem provas. Talvez a polícia não venha hoje, mas a cidade vai saber. E vocês vão cair no pior tipo de castigo, o desprezo. Carmela tentou conter. Ainda é nossa filha. Não, agora sou mãe. E livre. Sofia virou as costas e saiu como quem finalmente renasceu. A brisa da tarde balançava as folhas da figueira junto ao riacho. O som da água, o canto dos pássaros e o riso de Sofia criavam um instante de paz quase irreal. Sentada sobre uma manta estendida na grama, com a barriga saliente sob o vestido claro, ela irradiava luz. Ali morava Mel, a filha que crescia em seu ventre e nos sonhos deles. Alexandre a observava em silêncio, sentindo o peso doce de tudo que viveram. A fazenda, os reencontros, os medos vencidos, o amor reconstruído. Levantou-se devagar e tirou algo do bolso. — O que foi agora, Alexandre? Ela perguntou rindo. Ele ajoelhou-se diante dela, os olhos azuis fixos nos dela. Eu era só um garoto invisível na biblioteca, até você me enxergar. Não o estagiário pobre, mas o homem que sempre sonhou com esse momento. Passamos pelo inferno, Sofia, mas ainda estamos aqui. E agora você carrega nossa filha, nossa Mel. Ele abriu a caixinha. Um anel simples, antigo, cheio de significado. Eu não quero só dividir uma casa com você, Sofia. Quero dividir todos os dias da minha vida. Cuidar da nossa Mel, segurar sua mão nas manhãs boas e nas ruins, rir das nossas rugas, dos tropeços, dos silêncios. Quero envelhecer ao seu lado e amar você em cada passo. Sofia Riso. Casa comigo? Ela levou as mãos à boca, as lágrimas correndo pelo rosto sem controle, e riu no meio do choro. Claro que sim, Alexandre. Claro que sim. Ele colocou o anel em seu dedo com mãos trêmulas e a puxou para um abraço, sentindo o perfume doce dos cabelos dela e o som mais lindo do mundo. A batida dupla dos corações que agora viviam um dentro do outro. Ali, sob a figueira, com o riacho sussurrando bênçãos e o céu dourado como testemunha, selaram um novo começo. Um começo sem medo, sem fantasmas. Apenas amor, o tipo raro que sobrevive à tempestade e floresce de novo na primavera. O sol nascia preguiçoso por trás das colinas, tingindo a fazenda de dourado e paz. A grama reluzia com o orvalho da manhã, e o canto dos galos se misturava às gargalhadas de Mel, agora com 3 anos, correndo entre as árvores com os cachorros atrás dela. Os cabelos pretos, esvoaçantes como uma brisa viva, lembravam Alexandre. Já os olhos, profundos e doces, eram de Sofia. E o sorriso maroto era só dela. Sua alegria era a prova viva de que o amor floresce, mesmo na terra mais ferida. Na varanda, Sofia observava a filha brincar enquanto acariciava a barriga já arredondada do segundo filho. Um menino, saudável, forte, o pedaço que faltava para completar o lar que ela jamais ousou sonhar.
Com um vestido leve esvoaçando ao vento e os cabelos soltos nas costas, Sofia era a imagem serena de quem, finalmente, pertencera a algum lugar. A fazenda não era apenas casa, era abrigo, era milagre. Alexandre apareceu no campo com a camisa dobrada e um chapéu de palha, segurando uma cesta com frutas do pomar. Quando a viu, sorriu, aquele sorriso que só ela conhecia, feito de promessas silenciosas. Subiu os degraus da varanda, beijou sua testa com delicadeza e se abaixou até a barriga. E aí, campeão? Tá dando sossego para sua mãe ou treinando montaria à meia-noite? Sofia riu e passou os dedos pelos cabelos dele. Acho que vai ser danado como a irmã. Ou como a mãe, ele sussurrou com os olhos cheios de amor. A vida na fazenda prosperou tanto que, há 2 anos, Alexandre deixou de vez os negócios em São Paulo e passou a viver ali, por completo. De empresário obstinado, tornou-se um homem de família, presente, sereno, feliz. Trabalhava ao lado de Sofia com as mãos na terra, o coração nos filhos e os olhos no futuro que construíram juntos com fé e esforço. Dona Helena, mãe de Alexandre, agora morava com eles. Era ela quem fazia os bolos favoritos de mel, contava histórias antigas e ria com Sofia como se fossem velhas amigas. Para Sofia, ela não era só uma sogra, era a mãe que a vida lhe deu, o colo que nunca teve, a mulher que ensinou a bordar enquanto esperavam o segundo filho, que orava com ela nas noites de tempestade e dizia sempre: família não se faz de sangue, mas de amor. E a escolha de Sofia foi essa: o amor. Após o escândalo dos documentos forjados e a vergonha pública, os pais de Sofia deixaram a cidade em silêncio, abandonando a antiga mansão. Anos depois, ela voltou àquela casa não com rancor, mas com propósito. Reformou cada cômodo, abriu janelas, tirou o peso das cortinas e encheu os corredores de vida. Ali, criou um abrigo para animais e uma clínica veterinária comunitária, um lugar de acolhimento, gratuito e generoso, onde ninguém ficava de fora. Na entrada da clínica, uma pequena placa de madeira entalhada à mão dizia: Casa de Mel, onde todo ser vivo encontra abrigo. Era o nome da filha, mas também a metáfora perfeita da nova vida, porque o que Sofia e Alexandre construíram era exatamente isso. Um lar doce, simples e cheio de mel, e naquele entardecer calmo, de mãos dadas na varanda, com Mel brincando entre os cães e os pequenos chutes do bebê vindo como promessas, eles sabiam: venceram. Contra tudo, contra todos, venceram com amor. Um amor que não se rende, que cura, que refaz, um amor que permanece. E se o seu coração também se aqueceu com essa história de amor que venceu o tempo, a dor e os fantasmas do passado, não esqueça de curtir esse vídeo. É com o seu apoio que podemos continuar trazendo histórias que tocam a alma e fazem os olhos brilharem. Escreva aqui nos comentários o que mais te emocionou nessa jornada de Sofia e Alexandre e compartilhe com quem você ama, porque toda história bonita merece ser espalhada. E claro, se inscreva no canal agora mesmo para não perder nenhuma das próximas histórias apaixonantes que vêm por aí. Porque aqui, no Capítulos de Amor, cada vídeo é um reencontro com os sentimentos mais profundos que vivem dentro de nós. Até a próxima história.